Órbita Swap, swap de troca, troca de órbita, você na órbita dos astros e o seu público na sua órbita. Nós estamos usando essas referências na órbita Swap para remeter à questão de espaço, né, os astros, as estrelas, que são termos já utilizados. Né? Nós temos aí na questão do próprio nascimento, né, onde médicos, pessoas já fazem essa alusão, né, de que aquela tal pessoa deu à luz. Pessoas intelectuais das gerações que tivemos são é, referenciadas como pessoas brilhantes. Então, a OptaSwap é isso, ela visa aproximar, trazer essas pessoas que podem estar na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, e nós estamos garimpando, literalmente, isso daí. Seja bem-vindo a mais uma edição do Órbita Só Podcast. Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, meu querido amigo Luiz Greco. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, obrigado pelo convite, Não, aqui muito bem recebido. eu estava ansioso, confesso, É, porque nós temos aí um tempinho já, né? Que a tem. gente se conheceu e também, né, questão dos cursos e tal. E o senhor é uma pessoa que eu sempre tive uma admiração. Né? A questão de a forma quando o senhor foi docente de ensinar essas coisas. E hoje eu, né, para mim quero que você saiba disso. Estou privilegiado em ter, me sentindo privilegiado em ter essa edição assim contigo para saber um pouco mais aí do que aconteceu até antes da gente se conhecer ou depois desse meu tempo aí até hoje. Seja bem-vindo. Muito obrigado e a surpresa e o valor, né, de você como aluno também me atraiu olhares diferentes, né? Uhum. Não sei se você lembra, mas a gente se conheceu pela internet no meio da pandemia tendo aula, né? Pois é. A gente começou na distância, né? Porque Isso. tava tudo em lockdown, isolamento, aquela coisa toda. E aí, depois que voltaram as Que aulas daí, presenciais. isso. Daí a gente voltou para o presencial. Bom, antes daquela oportunidade onde a gente conheceu, eu, é, eu sou um cara muito. Nunca vislumbrei altas distâncias para me formar como gente, né? Uhum, Então eu nunca tive intenção de sair de São Paulo. Então minha vida foi toda aqui em São Paulo. Minhas irmãs foram estudar em Bauru e a outra foi para São uhum. Carlos, mas eu não quis ir. Nascido na capital. Nasci aqui e fiquei aqui, né? Legal. E então a minha trajetória ela foi muito bairrista, né? Uhum, 87,12% dos meus amigos, eles são de São Paulo e é da minha época de estudante, uhum. né? Porque isso é muito mais, não fácil, mas muito mais orgânico, né? Você Sim. ser amigo do cara que está na mesma escola que você estuda, e o cara que está na mesma escola que você estuda mora perto da sua casa de uma maneira ou outra. Então Uhum, eu tenho essa característica e me fez, acho que, bem, né, sim. em termos de fixar raiz. Mas viajar, viaja. Pra... Tento bastante. O estado fora São Paulo aí, qual que você mais admira, que mais gosta? Ahn, Eu me surpreendi com o Nordeste, confesso que eu tinha um pouquinho de restrição em relação ao Nordeste. A primeira viagem que eu fui foi para Salvador, e eu acho que é a melhor experiência do Uhum, Nordeste é Salvador em termos de estrutura, né? uhum. Se fosse pra fazer um ranking de primeiro, segundo, terceiro, Estado eu não vou saber dizer porque não foi eu não muito. fui vasculhar muitos estados, Aham, mas Santa Catarina, legal. ahn, Mato Grosso, eu também me surpreendi bastante. E no terceiro, Espírito Santo. Acho que são três lugares que me Legal. trouxeram gratas surpresas. Sim. Na questão profissional de formação, como que foi essa trajetória do Greco? É, Bom, eu entrei na faculdade e careca, né? Que na época, quando você passava na faculdade,
raspava o cabelo, careca, eu ia fazer a entrevista porque eu já queria começar a trabalhar, né? Uhum. E então eu já tinha entrado na faculdade de economia e fui começar a tentar angariar algum espacinho aí para trabalhar, mas eu tive dificuldade. Não foi, não foi fácil conseguir. E aí eu tive uma feliz coincidência que uma secretária da PUC, né, onde eu estudava, ela trabalhava no Sebrae. E eu dei um currículo na mão dela Uhum. para currículo, né? Não tinha experiência nenhuma de trabalho, né? Como é que Uhum. currículo que era esse, Só a ficha de cadastro. né? A capivara, né? É. Então essa pessoa levou para o Sebrae e eu acabei entrando é, em 1º de junho de 94 como estagiário no Sebrae, né? Na verdade, já tinha começado a trabalhar, Uhum. foi numa corretora de seguros e eu não lembro se foi o primeiro dia ou se foi na primeira semana, Uhum. que na primeira semana completa, com certeza foi, né? Foi justo na morte do Ayrton Senna, dia 1º de maio de 94. Então foi bastante curioso, né? Uhum. Esse marco para mim, né? De começar a trabalhar, Ayrton Senna morrer, que a minha vida inteira eu assisti Fórmula 1, Uhum. até incentivado pelo meu pai mesmo, né? Sim. Que ele acompanhava. E até hoje acordo no meio da madrugada para ver corrida, né? Você ia gostar de uma casa, inclusive um abraço pro Bruno da BM7. O Bruno ele fez uma casa, foi vendida já, né? Mas ele é construtor lá na Riviera. E ele fez uma casa toda inspirada na No Fórmula 1. Fórmula 1. Então todos os quartos tinham nomes, né? Tipo, foi uma coisa assim, muito legal. Depois eu vou mandar as fotos. Um abraço, Legal. Bruno. É, Então eu comecei a trabalhar, não lembro da data que eu comecei, mas eu lembro que dia 1º de maio foi domingo que o Senna morreu, e nessa foi a primeira semana que eu fiz completa de trabalho. E depois de um mês eu migrei pro Sebrae como estagiário, fiquei 1 ano e alguns meses como estagiário e me efetivaram. E eu comecei já logo no tema mais polêmico, que pelo menos dentro do Sebrae sempre foi, né? Que é uhum, financiamento, crédito, que era um produto que o Sebrae vendia que não era produto dele, né? Era uhum, produto dos outros. Então dava muito problema, muita reclamação, né? uhum, Mas eu me achei nessa coisa menos popular, mais mainstream para uhum. ficar. E eu permaneci nessa mesma área durante todo o meu tempo no Sebrae, que foram 19 anos. Entendi. E, e daí que sai toda a minha formação, não só da questão financeira, mas tudo que permeia também a questão financeira veio do Sebrae. Aí, por conta dessa característica, né, de ser de pequena empresa, então eu Uhum, consegui ter uma certa relevância até em uhum. relação a pequenas empresas mesmo, né? No atendimento que o senhor tinha no Sebrae, era direto com o público ou já Eu era uma fiquei parte? direto com o público uns 6 anos. 6 anos. E depois que eu fui para um bastidor, que era mexer levar o pedido do empresário para o banco, Sim, levar o pedido do banco para o empresário sim. e assim fazer toda a intermediação. Nesse atendimento ao público, tem alguma história que você lembra assim? Pô, o pessoal quer tipo isso e acha que a gente faz e não Se a resolve. gente for fazer uma persona, né, da pessoa que me atendia, era o cara que tinha se trabalhado alguns anos, alguns bons anos em uma empresa privada, tinha sido mandado embora e ele estava com uma rescisão na mão para fazer investimento, Uhum, né? E o mais recorrente que eu ouvia na minha mesa era, olha, eu quero montar uma bomboniere e eu já me preparei todo para isso. Eu já reformei a minha garagem, eu já comprei prateleira,
já comprei expositor, já comprei uma geladeirinha com expositor. Agora, para começar mesmo, só falta o dinheiro do capital de giro. Todo o resto eu tenho, né? E eu era a pessoa que ia ter que dar a má notícia para esse empresário para falar para Uhum. ele, olha, capital de giro só tem quem tem histórico, né? E você está começando agora, você não tem histórico, né? Então, o único dinheiro que você não vai encontrar para começar a empresa é aquele dinheiro para capital Do de giro, capital dinheiro. né? E é na questão de planejamento, o pessoal procura muito ainda? Porque Hum, o Sebrae ele fala muito sobre essa questão, né, do plano de negócios, ele sim, dá esse auxílio para sim. as pessoas, né? Mas as pessoas então, tipo, já chega com algumas coisas, com alguns caminhos andados. Isso eu tô falando de final do século XX, né? Aham. Então, lá perto de 96, 97, que acontecia Aham. muito isso, né? É, naquela época, um outro fato curioso também é que o meu primeiro salário que eu recebi na vida como é que chama? CLT, né? Foi em Cruzeiro Real, né? Eu recebi então o salário num dia em Cruzeiro Real e todo mundo tava entregando cheque lá pro office boy para fazer saque pra Uhum. gente ter real, né? Porque a gente tinha recebido uma moeda e tava no dia No dia seguinte seguinte era. pôr a mão no real. É, e esse fato da virada de moeda ou a virada eu não sei se é um pensamento econômico até, né? Eu acho que foi bastante. Depois, estudando economia, a gente vê que a mudança de chave foi muito importante lá Uhum. em 91. Você lembra de valores, assim, tipo, comparativo? Valores, eu sei que, por exemplo, R$ 1 valia 2.750 cruzeiros reais, né? Que era. Tinha um nome também, que eu não lembro como é que a gente fazia a conversão, né? Mas a primeira remuneração de estagiário foi, sei lá, R$ 700. Que não era um Uhum. salário muito baixo, Sim. né? Eu não sei dizer qual que era o salário mínimo da época, Uhum. mas era um valor bastante desejado pelas pessoas de menos 20, Uhum. né, como um primeiro salário, né? Uhum. Mas essa virada é que aconteceu o fato da estabilização econômica que o cara deixou de ganhar dinheiro estocando. Isso deu um bug muito grande na cabeça dos empresários, né? Sim. Então eu atendia do cara que na situação típica de procurar o Sebrae captando dinheiro para montar uma bomboniere, e o cara que eu lembro de ter atendido um cara que falou assim: tem uma pequena empresa. Qual que é a tua pequena empresa? Uma empresa de transporte. E você está precisando investir no quê? Eu preciso comprar alguns aviões, né? Tá, mas que transporte você faz? Eu tenho uma pequena empresa de transporte aéreo de passageiros, né? Então era uma Amplitude. amplitude gigantesca de gente que a gente atendia. Legal. 94 também teve Copa do Mundo, também foi bastante representativo para mim, Uhum. porque eu trabalhei nos dias de jogos do Brasil, né? Eu era estagiário, só pegava Só carne de pegava bucha. pescoço. É. Caramba, que legal. Então teve, eu fiquei 19 anos com gosto, né? Uhum. Trabalhando lá, porque eu me divertia demais, né? Era trabalho, sim, mas era um trabalho prazeroso, Uhum. né? Foi bastante rico nesse ponto. né? No Sebrae a gente tinha muita regionalidade, né? Então, depois que eu saí do atendimento, eu passei a atender internamente, né, o estado de São Paulo. Então, eu tenho uns bons quilômetros rodados aí Legal. de estado de São Paulo. Nunca que eu ia conhecer Panorama, se eu não trabalhasse no Sebrae. Uhum. Panorama fica na, como é que chama? Na beira do Rio Grande, no Rio Paraná, na divisa com Mato Grosso do Sul. Na Uhum. beira do rio, o teu telefone celular não pegava a operadora de São Paulo, pegava do Mato Caramba, Grosso do Sul. era uma loucura. Então não sei se eu ia saber disso, né? Se eu tivesse uma vida É.
Eu acho em que outro lugar. algumas coisas na vida proporcionam, né, outras Sem dúvida. experiências aí. E eu me surpreendo muito com isso, com essa questão de como o ser humano consegue, através de alguma rota, né, e algumas angulações dessa rota, ele consegue experimentar experiências diferentes, né? Porque se você sai de casa 17 horas todos os dias, vou fazer uma caminhada com o cachorro, alguma coisa, andar. Você passa, principalmente aqui em São Paulo, é assim, né? Você passa por uma série de pessoas que se você sai 17h05 ou 17h10, já é totalmente diferente. É, O fluxo de pessoas aqui é muito grande. Diferente do caso de Bertioga, né? Que a gente está acostumado também, que é uma cidade um pouquinho menor, mas também já está bem evoluída nessa questão de movimento, né? sim, E sim. acaba proporcionando aí essa questão. Mas vamos lá, aproveitando que muita gente que assiste, né, e o objetivo é esse, muitas pessoas que são o nosso público são pessoas que querem montar negócios, de veterano de Sebrae para economista, pessoa com essas noções. Vamos lá, tem o que? Uns cinco, vamos falar aí, cinco coisas essenciais aí que o senhor acha que a pessoa não pode esquecer de analisar quando vai abrir um negócio. É, eu tenho uma característica muito peculiar, né? Inclusive isso aparece muito quando eu estou dando aula, que é um sarcasmo, um, um gracejo pesado, eu acho, Uhum, né? Em algum momento isso deve ter me atrapalhado um pouco a vida, mas uhum, até agora eu não percebi isso. uhum, Então, quando eu chegava, era muito comum também acontecer, né? Ah, tenho dinheiro aqui da minha rescisão, né? Que tipo de negócio que eu monto? Daí eu falava assim, olha, energia nuclear é o negócio do futuro, né? Você deveria investir nisso, né? E o uhum, cara fazia uma cara assim aham, "Pô, como é que você aqui nessa posição, né? Você vai me recomendar um negócio desse tipo, né? Mas o que eu queria dizer é que a escolha pelo segmento não vai passar pelo o que, sei lá, o que o meu vizinho está fazendo e está dando certo, né? sim, Você precisa ter um- uma adesão, né, à característica do negócio, né? uhum, Aquele velho não, né? Velho para mim que eu sempre precisava falar disso, né? Eu não vou falar para você abrir uma padaria se você não gosta de acordar cedo, sim, né? Então você precisa ter uma proximidade com as características do negócio para isso dar certo. Mas uma outra brincadeira, né, que eu fazia esse, principalmente com esse meu parceiro do projeto lá de São José dos Campos, que a gente saía de São Paulo e ficava uma hora conversando na estrada, e que eu falava para ele que a gente poderia montar um livro sobre o que o empresário não deveria ser, né? Tantos os erros. os erros ou a falta de planejamento que eu acho que precisa ter para você fazer Uhum, montar um negócio, principalmente porque envolve muitas questões, uhum, expectativas que vão. Você está fazendo um negócio não para aproveitar, né, um nicho ou uma oportunidade específica. Você está fazendo um negócio pensando na vida, né? sim. Então, E isso que às vezes vai impactar na vida de outras pessoas, né? na vida de outras pessoas, Colaboradores, inclusive, fornecedores, etc. né? O senhor comentou de planejamento, aí, só para eu não perder a linha. Tem até aquela frase, né? Eu estava lembrando dela hoje com o pessoal, que é: se você não estiver planejando, você já está planejando falhar. Porque às vezes, é uma coisa, eu acho que o inicial, né? Sim, o planejamento ele tem que vir para o começo da sua história como empreendedor, porque ele vai te chamar para outras disciplinas Uhum, que o empresário precisa ter conhecimento, não domínio, conhecimento, uhum, para que o negócio prospere, né? sim. Então, por exemplo, se você planeja, você vai se questionar alguma coisa do tipo, preciso de um local para instalar o meu negócio, né? Uma coisa que eu não tive ainda a resposta a respeito disso, mas por que
É tão importante estacionamento quando você tem uma farmácia, né? Toda farmácia vai ter um lugar para parar o carro, uma porta, né? Uhum. Ainda não tive a resposta técnica a respeito disso, né? Mas eu imagino que seja algum desejo da pessoa que está com uma urgência e não quer perder tempo, né? Sim. Então você precisa ter essa noção de que pequenos pontos que você observa nos negócios, eles vão te desdobrar em várias inter-relações, Uhum. né, que vão determinar sobre o sucesso ou não do teu É negócio. por isso que algumas análises, algumas pessoas já observam até, por exemplo, faz um mapeamento. Aí você tem às vezes a posição que aquele ponto comercial tá, se ele é de esquina, se ele tá, né, mais no centro, e aí vai adaptando conforme a necessidade, né? Exatamente. A gente tinha, antigamente, a internet estragou tudo isso, mas a gente tinha em São Paulo muitas ruas vocacionadas, né? Que Uhum. tinham uma atividade já pré-estabelecida e não adiantava você fazer alguma coisa diferente do que Sim. se você fosse para Santa Ifigênia e, Ele, colo e colocasse alguma coisa que não fosse alguma voltado para eletrônica ou elétrica, você está perdido, né? sim, Aliás, dentro da Santa Ifigênia tem a parte elétrica e tem a parte eletrônica, né? sim. Sei lá, a iluminação, consolação, Eu não sei se móveis é, Teodoro eu não Sampaio. sei se é a Piratininga, que é de redutores também. Eu fui lá, inclusive, para as máquinas da Elevar, que a gente foi ver algum. Tem uma rua A também que é rua esse tipo. Piratininga no centro? Eu acho que é alguma coisa assim. Não sei se é essa Piratininga, mas tem uma rua que é voltada para essas partes de motores. É, Então, ferramenta. é, Como é que chama lá? Esqueci o nome da rua. Perto ali do metrô São Bento. uhum, Ah, então a gente tem essas questões das vocações que a gente não pode ignorar, uhum, né? Mas é isso que o planejamento vai te chamar atenção. sim. Sobre essa questão dessas ruas, assim, dessas localidades aí, qual seria a sua opinião sobre a concorrência? Porque quando abre também, né, tudo no mesmo setor, você tem ali uma competitividade maior. Sim, sem dúvida que a oportunidade de você não ser escolhido aumenta, É. né, quando você está com tantas ofertas de uma coisa que seja commodity, né? Uhum, Então você tem que sair dessa comoditização do seu produto para que você passe a ser diferenciado, né? uhum, E não estou falando do mantra, né, popular do atendimento personalizado. É mais do que isso. Até uhum, porque o atendimento personalizado, na maioria das vezes, não é nada personalizado. É igual para todo mundo, né? Mas você vai ter que se diferenciar de alguma forma, né? Eu lembro que em determinada época teve o boom das empresas voltadas para animal doméstico, né? Então tinha o lugar que vendia ração, tinha um lugar que era clínica, aí começou a aparecer o hospital de animal doméstico, e um do lado do outro, né? uhum, E eu lembro que um cara perto da minha casa, no caminho para minha casa, chamava atenção, não tinha como não chamar atenção. Hospital 24 horas, e o cara me mete aquela luz verde, sabe que a maioria das pessoas coloca no jardim para sim, eliminar. Tinha uma luz verde voltada assim pro hospital PET, que chamava a atenção de todo mundo. Não tinha como uhum, você não ir parar no top of mind de alguém, sim, né, com uma estratégia dessa. Eu uhum, não sei se era o melhor hospital veterinário que tinha na região, mas eu sei que é aquele que todo mundo lembra, né? sim, mais E é um, chamativo. é um clique que você tem, mais chamativo, que foi diferencial para a empresa Uhum, conseguir se permanecer no mercado, né? sim, Tanto é que existe até hoje, estou falando aí de 15 anos, vai, é, para trás. Então, você vai precisar ter uma diferenciação de alguma forma em relação ao teu negócio, mesmo que você esteja numa região onde todas as empresas parecem que têm, esse é o sentimento do consumidor, né? uhum, Para o consumidor, todas as empresas têm o mesmo produto, todos os produtos das empresas são iguais
E eu posso escolher qualquer empresa que eu não vou estar perdendo nada em relação à minha intenção de fazer a minha compra, né? Uhum. E essa diferenciação vai ser da mais ampla da mais ampla característica possível, né? Sei lá, o ar-condicionado na loja vai ser diferente, a organização da fila que você vai ser Uhum. atendido pode ser diferente. É, um uniforme com o nome da pessoa pode ser alguma coisa diferente, né? Uhum. Então todas essas diferenciações, elas vão, mesmo que não seja padrão do seu negócio, né? Uhum. Elas vão fazer uma diferença que pode ser que isso seja aquilo que está na cabeça do consumidor para ele escolher você É. e não o seu vizinho. E quanto mais fora do padrão, é melhor, Pode né? ser. Não, Porque chama atenção. não tem restaurante que tem o garçom mal educado que fica te. Sim, Então, agora eu tô querendo visitar. Você viu que tem aquele que é de terror, que lançaram agora? não ouvi. É alguma coisa assim, parece a hora do Hop Hari, só que é um restaurante. Então, São coisas temáticas, né? As temáticas, onde eu vi isso muito foi em Gramado. Tipo Gramado, Campos do Jordão, você pega esses lugares, esses locais turísticos, altamente turísticos, eles né? estão lá na praia em Bertioga, por exemplo, você tem pizzaria de pirata, Sim. né? Então, escuna de pirata, né? Então, Uhum. eles aproveitam esses temas, né, para fazer essa diferenciação que é muito legal. O que pode ser também uma característica, se a gente for homogeneizar, né, a intenção, tem a ver um pouco com a descontração, com a comédia ou alguma coisa relacionada a trazer leveza, Sim. né? Hoje a gente vai para uma pizzaria e a gente está preocupado se a pizza vai estar bem feita, se o Uhum. garçom vai te atender rapidamente, Sim. né? Então você tá tenso até na hora de se divertir, né? Uhum. E quando você traz essa vocação mais descontraída, eu acho que isso pode ser uma grande Sim. oportunidade, né? Verdade. A gente teve uns 10 anos para cá um boom também da questão do. A gente sempre foi. O brasileiro é uma pessoa descontraída e brincalhona até, né? Uhum. Em determinados pontos. Por natureza. Por natureza. Por Né? natureza. Então, isso veio para a área de negócio também quando você vai para um lugar para ver o cara esculhambando com você, É. né? Que é o stand-up. Não, verdade. É aquilo, o brasileiro tem que ser estudado pela NASA. Que Tem, a tem. criatividade é demais. A criatividade é demais e essa característica de levar tudo na brincadeira. Você tem uma piadinha, Aham. nas piores horas, Sim. sempre tem uma piadinha para contar. Também é a mesma coisa, né? Então você tem que aproveitar essas. O famoso rir pra não chorar. Basicamente isso, né? Porque a gente tem muitos motivos É. para não rir. Imposto é uma delas. Sem dúvida que é. É. Mas então a gente tá sempre em busca de descontrair, né? Sim. E eu acho que isso também pode ser uma forma de você se diferenciar. Mas vamos lá. E aí, enumera essas cinco pra mim. Pra ver a opinião Planejamento, zero. Essa é o zero, é o planejamento. zero. Você não pode ser. Hum, como é que chama isso? Eu vou usar uma palavra que eu enfrentei profissionalmente que me fez lembrar agora. Uma vez eu fui entrevistar um, um pesquisador, né? Estava lá em São José dos Campos, em alguma incubadora de empresa ali do setor de tecnologia. Aí ele falou assim, qual que foi o seu principal problema, né, no início da empresa? Ele falou assim, porque eu era noviciado, né? Porra, o que é noviciado, né? E aí eu descobri, né, você ser novo no negócio, você ser pouco experiente dentro das características daquele negócio que você vai entrar. Você não Uhum. pode ser noviciado quando você vai começar Uhum. um empreendimento. Você precisa estudar, né, aquilo que está dentro do dia a dia daquele tipo de negócio, né? Uhum. E isso é uma parte difícil. Alguns setores você tem a figura do aprendiz, né, que é o cara que está fazendo um serviço mais braçal ali, mas ele está antenado, ele está vendo tudo que está acontecendo, ele sabe.
Uhum. identificar os, a- a- os pontos repetitivos, vai, de determinado negócio que a gente chama de processo, né? Mas você não precisa saber que chama processo esse tipo de coisa, né? Mais para frente eu vou falar de outros pontos também que são importantes na hora de começar o negócio e que existe técnicas que não tem nada de sofisticado que é, é muito importante você saber. Então, para você saber mais de negócio, você vai ter que contar com a ajuda de outras pessoas. Uhum. Seja para ser um aprendiz, seja para ser um cara que conhece muito do mercado. é, então, você vai ter que procurar empresas que apoiam o empreendedor. Né? A gente fala, eu falo muito do Sebrae, mas eu não posso deixar de falar também na Endeavor, que é uma empresa que atende um segmento acima daquele que o Sebrae se propõe a atender. Uhum. Agora pode ser que esteja mais conflitando os segmentos da sofisticação do empreendedor que está sendo atendido, Uhum. mas que ele pode trazer alguns insights um pouco mais sofisticados, eu vou chamar, mais diferentes, Uhum. ah, para o empreendedor que tem uma empresa mais dinâmica. Então, Endeavor, Sebrae, então são empresas que tratam de empreendedor. A gente tem as associações de classe, elas são muito importantes para determinados segmentos. Né? Então, se você quer montar uma gráfica, eu não imagino você deixando de visitar o sindicato dos gráficos para que você monte uma gráfica da melhor forma possível, né? Uhum. Tentando trazer para o teu conhecimento a experiência de outras pessoas do segmento, né? Uhum. Então, eu vou chamar de estudo de caso o passo seguinte do planejamento, né? Eu planejo o que fazer, é, eu quero montar um, um estúdio de podcast, e eu vou falar com quem entende de estúdio de podcast, vou falar com quem entende de setor imobiliário, porque é uma coisa que está intimamente ligada com esse segmento. Eu vou falar com os maiores, vou fazer estudo de caso dos maiores podcasters que existe. Vou ver como é que tá os podcasts fora do Brasil para ver se eu tenho alguma coisa para trazer de inovação, né? Uhum. Então esse estudo do segmento ele é um passo importante Uhum. é, já no início da empresa. Porque, na verdade, quando você estuda um negócio, na última linha pode aparecer lá que esse negócio não seja viável para você. Né? Sim. A barreira de entrada é muito grande, precisa de muito investimento, precisa de muito conhecimento para conseguir avançar nisso. Perfeito, você já fez uma trajetória que te tirou do zero e está muito perto aí do máximo de conhecimento que você precisa ter. Né? Isso vai te habilitar a tomar decisões mais. é, Como é que chama isso? Mais na certeza, Sim. né? Porque você já passou por algumas trajetórias. Planejamento, estudo de caso, ferramenta. Você não vai conseguir ter um bom início ou prosperar se você não tiver ferramentas para administrar, gestão. Né? Uhum. Aí eu já entro lá na parte da gestão da empresa. E as ferramentas de gestão não são o software mais caro que existe, daquela empresa muito conhecida, multinacional, né, que a tua empresa precisa entrar dentro do software da empresa. Você vai ter que ter os controles necessários e a forma como você vai fazer os controles, elas vão determinar é, como você vai gerir as informações que você vai ter acesso para poder gerir o seu negócio. Né? Uhum. E não precisa do software sofisticado para fazer isso. Né? O famoso comece com o que tem. Eu odeio, né, a frase antes feito do que bem feito, Aham. mas que não se encaixa nisso, né? Sim. Não é questão de ser bem feito ou não ser bem feito. O importante é ter a informação, né?
Uhum. Aí vou lembrar de um programa que foi, bom, todos os programas eram polêmicos na área que eu trabalhava, mas esse aí eu acho que foi o primeiro que eu estava à frente, assim, mais perto da liderança do programa. Era um programa que chamava Programa de Crédito Orientado para Novos Empreendedores. Então, o Sebrae fez nacionalmente, fez um programa que você passava por uma capacitação, no final dessa capacitação você fazia um plano de negócio, esse plano de negócio ia passar para um comitê de bancos que ia avaliar seu plano de negócio para te dar um financiamento para você começar o negócio. Não tem financiamento também de capital de giro. Então o financiamento não é 100%. Uhum. E, e tinha um acompanhamento dos negócios depois de passar por esse programa. E eu estava fazendo o acompanhamento e eu não lembro o nome do empresário. Eu queria lembrar. E eu vou procurar. Mas ele tinha uma fábrica daquelas pipoca, aquelas de saquinho vermelho, Uhum. pipoca doce, né? Sim. E eu fui visitar a fábrica dele. Provavelmente, e esse foi um dos problemas que eu acho que pode ser que tenha influenciado o negócio, é que ele usou o dinheiro do programa para comprar uma Kombi para fazer entrega, né? A gente não tinha uma interveniência no negócio do cara a ponto de dizer para ele, falou assim, olha, o teu negócio é fazer pipoca, não é fazer entrega de pipoca, Uhum. né? Não faz sentido você querer um automóvel para financiar. Ah, mas eu acho que foi isso que impactou no resultado, mas eu fui fazer a visita lá e eu conheci todo o processo, né? Da panela de pressão gigante lá que faz Uhum. estoura a canjica, que não é o milho, né? Sim. E tinha uma parede que batia as canjicas assim e caía dentro de um lugar. Era muito rústico, né? Vamos colocar essas palavras. Uhum. E no meu questionário eu tinha lá a pergunta, né? Você tem controle de estoque? Ele parou, pensou e falou assim, tenho. Né? Eu falei, puta, como é que esse cara, né, nessa simplicidade, nessa falta de sofisticação, né, né, pode ter controle de estoque? Daí ele me levou pro lugar onde ele estocava lá os sacos de canjica, né? Uhum. Daí ele me pegou assim um saco, puxou, daí ele falou assim, tá vendo essa marca aqui vermelha na parede? Então, o meu controle de estoque é esse. Quando aparece essa marca vermelha na parede, significa que está na hora de comprar material para estocar, né? Uhum. E isso é um, um tiro de 12 no peito de qualquer consultor, né? Uhum. Que vem com toda a arrogância, Sim. né? E você toma uma lição dessa logo de cara, assim, né? Lembro também que eu acho que o Cortella conta aí nos seus podcasts da história da pasta de dente que saía a caixinha vazia, assim, o Sim. negócio, assim, o tubo de pasta de dente dentro da caixinha, né? Aham. Que gastou-se de muito dinheiro com Balanças. balança, esteira que fazia a pesagem Pesagem. andando, né? Não É. sei o quê. E os cabras compraram um ventilador que empurrava a A caixinha caixinha vazia, vazia. né? Como forma de fazer esse controle de produção, né? Sim. Então, eu acho que precisa desmistificar essa questão do no maior software, do melhor computador, da melhor internet. Nada disso faz muito sentido quando você Uhum. tem bons controles, né? Sim. Boas ferramentas de gestão. E Sim. o controle pode ser uma delas. Ah, planejamento, estudo de caso, ferramentas, e depois é você ter uma capacitação em administrar gente. A administração de gente não é óbvio para todo mundo, né? Não é única, né? E também não é única, Não é né? única. Você tem vários estilos, várias formas de fazer essa administração. Uhum. Mas eu acho que nessa relação de pessoas, a maioria das empresas também tem um, uma forma, um índice de morte, né, como a gente chamava
no Sebrae, um índice de morte prematura muito grande, né? Um candidato que você escolhe de forma equivocada, abrir mão de alguma coisa em relação a um pedido especial que o funcionário faz. Estou falando de funcionário, mas acho que isso se aplica também às pessoas próximas da empresa, né? Uhum. Fornecedores, parceiros, né? Você precisa ter essa administração de gente muito afiada para você conseguir se relacionar com pessoas que vão progredir para o teu negócio, Uhum. né? Que vão levar junto com você o negócio para um patamar diferente, Sim. né? O entender de pessoas é importante, né? Tem até aquela frase que dizem, né? Quem entende de pessoas, precisa se entender de pessoas, porque negócios são pessoas, né? E pessoas fecham negócios com pessoas, Não existe né? negócio sem pessoas. É. Então, e essa questão de relacionamento interpessoal, ela tem que ser bem trabalhada, né? Muito. Porque, por exemplo, numa equipe, né, você pega vários gênios diferentes, pessoas com idades diferentes, vivências diferentes, e ali você tem que meio que fazer uma coreografia, quase que um ensaio de dança, para poder deixar todo mundo na mesma sintonia, né? E quanto mais rápido isso acontece, mais rápido vem os resultados, né? Eu Sim. tenho uma, uma linha de pensamento que eu gosto muito, que é a única coisa que muda o tempo é a intensidade. Então, às vezes até a gente aplicando isso em qualquer coisa, às vezes, resultado de empresa, relacionamento, por que que tem gente que tipo tá anos namorando e tem gente que com meses já tá casado, né? Exatamente. A intensidade nas Perfeito. coisas muda o tempo. Então, a gente falou de cinco vertentes, né, que são importantes analisar no planejamento. Pode ser que para uma pessoa aplicar isso dela vai levar 5 meses, um mês em cada. Pode ser que leve mais tempo, pode ser que alguma pessoa consiga fazer isso aí em semanas, né? Então, a intensidade é muito importante nisso daí. Sim. Gostei, muito bom. A vida pregressa também, né, das pessoas também podem mudar a intensidade que está sendo acontecendo as coisas. De repente você teve uma trajetória onde você já teve perto de construir todos esses contextos, né? E que vai te dar uma intensidade muito maior para você reduzir o tempo, né? Uhum, Mas eu acho que nenhum tempo nesse processo ele vai ser descartado, né? Tudo tem um aprendizado gigantesco quando uhum. você pensa em pequenos negócios e a preparação para você não dar com os burros na água na frente, né? Sim, tá aí. Isso aí. É isso. É isso. Muito obrigado pela sua participação. Só para fechar, uma dúvida. Vamos lá. Dúvida sim, curiosidade. Na sua opinião, quais seriam os três melhores amigos do empresário? Em profissões. Profissão. Indispensável do cara ter. Vou falar que o advogado não é, tá? Porque ele vai estar ele vai estar te atuando ao longo do processo, Uhum. né? Para você apontar caminhos de você evitar esse trabalho do advogado. Então, uma Aham, consultoria jurídica eu acho que é mais adequado que um advogado. sim. Então, um consultor jurídico, é, contador, eu vou falar que ele é um profissional importante, mas é difícil você achar um contador que faça esse papel, Uhum, né, de consultoria. Eu uhum, acho que, como empresário, você precisa ter muita gente para você tirar dúvida, para você construir um raciocínio e chegar numa conclusão, uhum. né? E não é como é que chama? Um guru que sabe Uhum. de tudo, né? Sim. Eu acho que você tem que atacar os profissionais mais, como que chama? Especialistas, para que Uhum, você tenha esse tipo de auxílio. É, um consultor jurídico, um contador que tenha uma função consultiva, né? Faça isso, mas não faça aquilo. uhum, Vá por esse caminho que é mais adequado. Não vou chamar de mais barato, uhum. mas é mais adequado. Um terceiro é um outro empresário. Boa.
tá? O outro empresário ele também vai te facilitar uma condução da sua empresa de forma mais Uhum. eh, facilitada. E eu vou te dizer que eu já trabalhei, já entrei no lugar de um outro empresário para ajudar um empresário, né, e não consegui, Uhum. tá? Porque o que ele precisava era do dia a dia, setor de alimentação, Uhum. e o que eu não oferecia para ele não era o dia a dia, Sim. era a questão mais de gestão. É, a questão de gestão de empresário para empresário, inclusive eu estou em muitos grupos de network por esse motivo, né? A conversa ali no mesmo nível são as mesmas dificuldades, né? Mesmas disputas ali que nós temos diariamente, mesmo em ramos diferentes, Sim, né? Nós temos uma certa semelhança ali, porque a muito, essência dos negócios, em muitos casos, são as mesmas. exatamente. Se empreendedorismo é um mindset, né, Uhum. mindset em todos os empresários de empreendedorismo vai ser igual, independente do setor. Né? Sim. Bom, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a você. Né? Agradeço aí a sua audiência. Nós estaremos aí na próxima com novas pessoas brilhantes, né? Assim como meu amigo aqui, o Luiz Greco. E é isso, cara. Parabéns pelo seu trabalho, pelo conteúdo e nos veremos em breve. Vamos replicar aí. Espero que a audiência possa aproveitar do que a gente conversou aqui para algum insight novo aí. Não, com certeza. Muito obrigado. Obrigado. Até a próxima.